Fala, estudante de física! Se você chegou aqui é porque você está procurando exercícios de efeito Doppler. Nós vamos fazer aqui um playlist para você dentro do playlist Onda. Então aqui vai ter uma lista de exercícios para você. Se inscreva no canal para receber. E se essa aula te ajudou de alguma maneira, senhores, no mínimo um joinha, certo? A aula tá 0800, bora lá contigo pro quadro. Vamos lá, senhores. Ó, sempre falo para meus alunos, observe isso aqui, ó. Ponto, vírgula, certo? Ó, vírgula, ponto. Isso serve para quê? Separar informações. E o E também, tá? E o E também. Então vamos aqui analisar o problema. Duas fontes sonoras, A e B. Então eu tenho uma fonte só? Não, eu tenho duas. Emitem sons puros de mesma frequência. Então aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Vamos anotar. Ó. A frequência A é igual a quem? A frequência B, certo? Que ele fala vírgula igual a quanto? 680 Hz. Beleza, senhores. Estamos aí, ó. Hertz. Lembrando que isso aqui, ó, é a frequência da fonte. No caso, eu tenho quantas? Duas. E elas têm o quê? O mesmo valor, tá? Continua a ler o texto. A fonte A está fixa no solo. Ó o E. E, vamos parar aqui na leitura. Então, a fonte A está fixa no solo. E B move-se para a direita, vírgula. Então, vem cá, deixa eu desenhar isso para você. Olha lá, senhores. No caso aqui, eu estou aproveitando o desenho que eu já tenho aqui, ó. Uma fonte está o quê? Fixa no solo. Então, essa fonte não se move, né? Quem se move é somente quem? O som, beleza? Tranquilo até aí? Ok, show de bola. Continuamos a ler o texto. E B se afasta de A. Então aqui, ó, verdade, ó, essa que seria minha fonte B se afastando de A. Lembrando que essa aqui, ó, vamos até registrar que a velocidade dela, aqui, ó, a velocidade dela do carro aqui seria quanto? 0, certo? Porque estaria aqui em repouso, estaria parado em relação ao solo. Já o carro B aqui, ó, ele estaria o quê? Em movimento, se afastando de quem? De A, tá certo? Belezinha? Tranquilo até aí? Vamos embora. Ele se afasta com uma velocidade de quanto? 62 metros por segundo em relação ao solo. Então aqui, ó, vem cá comigo, ó. A velocidade de B é de quanto? 62 metros por segundo. Tamo junto. E aí continua o texto. Um observador entre as fontes move-se para a direita. Então, esse camaradinho que ele não está parado, ele vai estar andando. E vai estar andando para onde? Para a direita. Certo? Então, vamos desenhar aqui um vetor aqui para ele, ó. Que o camaradinho aqui de boné azul aqui, ó, vai estar aqui, ó, para a direita. Então, aqui eu vou ter a velocidade de quem? Do observador. Então, vamos colocar aqui, ó, velocidade do observador, tá? Fazer um Ozinho assim diferente para não ficar parecendo zerinho, velocidade inicial, né? Então, velocidade do observador. E ele se move com uma velocidade de quanto? Então, aqui, ó, velocidade do observador, né, vai ser de quanto? 30 metros por segundo. É isso que eu tenho, certo? Determine letra A. Vamos lá na letra A agora, certo? Vamos estudar o caso A. Letra A. A frequência do som proveniente da fonte A ouvida pelo observador, certo? O que é frequência? A gente vai ter assim, ó, frequência do observador, vem comigo, dividido por quem? Pela velocidade relativa do som em relação ao observador. Vai ser igual a quem? A frequência da fonte dividido por quem? Pela velocidade relativa do som em relação a quem? A fonte. Beleza? Tranquilo até aí? Agora vem cá, juntinho comigo aqui. Vamos fazer separadinho aqui. Ó, eu vou considerar, já até considerei isso, que para a direita aqui, né? Ó, para a direita aqui, ele vai ser o quê?
positivo, certo? Para a direita é positivo. O que acontece? Essa aqui está fixa, que é a fonte A que está fixa, o som está indo para onde? Para a direita. E o camarada está correndo para onde? Para a direita. Ok? Então vem cá comigo, ó. Como a fonte está em repouso, então a velocidade do som relativa à fonte vai ser quem? A velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. E a velocidade da fonte é quanto, senhores? A velocidade da fonte, ó, é zero. Então, a velocidade relativa do som em relação à frequência é a própria velocidade do som, que eu vou adotar como sendo 340 metros por segundo. Porque ele não falou nada, então quando ele não fala, a gente adota 340 metros por segundo. Beleza. O que mais agora? Agora, senhores, eu preciso da velocidade relativa de quem? Do observador em relação ao som. Bora lá? Vamos fazer? Então aqui vai ficar a velocidade do som em relação a quem? Ao observador. É a velocidade do som menos a velocidade de quem? Do observador. Ok? Então vamos lá comigo, ó. Segue aqui a linha de raciocínio comigo. A velocidade do som está indo para a direita. E eu considerei que direita é positivo. Então ela é positiva. Esse camarada também está indo para a direita. Então a velocidade dele é positiva. Então aqui, senhores, seria velocidade relativa do som em relação ao observador. É a velocidade do som, que é 340, menos a velocidade de quem? Do observador. Vai ser quanto? 30. Então a velocidade do som aqui vai ser quanto? 310. Em relação ao observador. Metros por segundo. Show de bola. Chegamos aí. Vou só diminuir o quadro um pouquinho para a gente ter espaço para poder fazer o cálculo. Aí, senhores, agora a gente vai calcular. Tá? Qual que é a frequência do observador? A frequência do observador vai ser dividida por quem? Pela velocidade do som em relação ao observador, que é quanto? É 310. A frequência da fonte, quem é a frequência da fonte? Está aqui, é o 600 e quanto? E 80, dividido por quanto? Dividido pela velocidade do som em relação à fonte, que é quanto? 340, que a gente calculou, 340. Ó, se eu quiser esse zero com esse, eu já posso cortar. Poderia dividir todo mundo aqui por 2, não poderia? Ó, 68 dividido por 34 vai dar quanto? Vai dar 2, tá? Então vamos mudar de cor aqui, ó. Se eu simplificar aqui, ó, dá 2, tá? Então eu posso falar o seguinte, que a frequência do observador seria 2 vezes 310, certo? A frequência para o observador seria de quanto? 620, o quê? 20 Hz. Ele ia ouvir com uma frequência o quê? Menor. Ele ia ouvir com uma frequência menor. O que a letra B vai perguntar para a gente aqui? Deixa eu aumentar aqui para ficar visível na sua tela aí. O que ele fala? A frequência do som proveniente da fonte B, ouvida pelo observador. Aqui que nós vamos ter um detalhe. Vem cá comigo, ó. Vê se você enxerga. Eu vou chegar aqui até para o lado, ó. Chegar aqui para o lado, ó. Certo, senhores? Está aqui meu desenho para o lado. Esse desenho agora, o que acontece? O observador está correndo para onde? Para a direita. Lembra, ó, o observador, vou marcar aqui, ó, o observador, ele está indo para onde? Correndo para a direita. Mas a fonte também está indo para onde? Para a direita. E aí como vai ficar então a letra B? Vai ficar o seguinte, frequência do observador dividido pela velocidade relativa do som em relação ao observador é igual à frequência da fonte dividido pela velocidade do som em relação a quem? A frequência. Vamos ter que fazer essa aqui. Ah, Magno, é a mesma do outro? Não, porque o outro era a fonte A, agora nós estamos na fonte B. Então vem cá. Velocidade do som
em relação ao observador. Vai ser a velocidade do som menos a velocidade de quem? Do observador. Velocidade do som em relação ao observador. Quanto que vale a velocidade do som agora? A velocidade do som agora, ela, para esse observador, a velocidade do som está para a esquerda. Então, vou ter que colocar negativo. Então, vai ficar menos 340, certo? Menos 340, menos da fórmula. E a velocidade do observador está para a direita. Eu considerei direita positivo. Então, eu posso falar aqui que é menos 30. Ela é positiva, com menos da fórmula ficou negativa. Então, a velocidade do som em relação ao observador é de quanto? Menos 370 metros por segundo. Nesse caso, somou. Por que soma os valores? Porque quando está contrário, né, na velocidade relativa, a gente soma, ok? Agora, eu preciso calcular a velocidade da frequência em relação a quem? Ao som. Beleza? Então, vamos lá. A velocidade relativa do som em relação à frequência vai ser igual a quem? Vai ser igual a velocidade do som menos a velocidade de quem? Da frequência. Essa é a equação, essa é a formulazinha. Agora você tem que olhar o sinal. No caso, o som, né? O som está para onde? Para a esquerda. Então é negativo. Então vai ficar velocidade do som, certo? Em relação à frequência, a velocidade dele é quanto? Menos quanto? 340. Menos da fórmula. A velocidade da fonte B é de 62. E ela está para onde? Direita. Direita é positivo, então vai com menos da fórmula, vai ficar menos 62. Menos quanto? 402 metros por segundo. Ok? Esse menos quer dizer que a velocidade relativa do som em relação à frequência estaria para a esquerda. Certo? Agora a gente vai calcular a nossa frequência para o observador em relação à fonte B, tá? A gente fez isso em relação à fonte A. Em relação à fonte B, vai ser igual a quem? Em relação à fonte B, vai ser o seguinte: frequência do observador dividido, certo? Dividido por quem? Pela velocidade do som em relação ao observador, que é quanto? Menos 370. Frequência. A frequência aqui é a frequência da fonte, que é igual a quanto? 680, que estava lá no texto, lá no comecinho aqui, 680, que eu anotei, não posso esquecer. Dividido por quem? Dividido pela a velocidade relativa, que é menos 402, certo? Veja bem aqui, senhores, veja bem. Menos aqui e menos aqui. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar positivo. Ou, se você quiser pensar, tá dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, né? Então, menos dividido por menos daria o quê? Daria mais. Menos dividido por menos daria mais. Então, eu posso falar o seguinte, que a frequência do observador vai ser igual a quanto? 680 menos quanto? 370 dividido isso tudo por quanto? Dividido por menos 402. Certo, senhores? Vem cá comigo. Fazer continha, né? Vamos fazer continha, Magno. Agora não tem jeito, tem que fazer continha. Então nossa continha vai ficar a seguinte, 680 vezes 370 igual 251.600, certo? 251.600 dividido por 402, que vai dar quanto? 625,870. É esse valor que eu vou pegar, tá? A minha frequência aqui teria o valor de quanto? 625,87 o quê? Hertz. Essa seria a minha frequência. Certo, senhores? Então, essa seria a minha frequência da fonte B. Ok? Vou copiar isso tudo aqui,
Vou tirar daqui porque a gente vai fazer a letra C daqui a pouquinho. Letra C. Olha a letra C, o que ela fala? A frequência do batimento devido à superposição de ondas sonoras, certo? Admitindo-se que sua amplitude seja igual ou aproximadamente iguais. Por que batimento, né? A fonte fixa vai emitir um som para onde? Para a direita. Já a móvel vai emitir uma onda sonora para a esquerda. Elas vão se colidir, aonde que dá essa questão de batimento, a superposição de ondas. Eu coloquei aqui para você em vermelho o que seria isso, né? As superposições de duas ondas sonoras de amplitudes iguais ou aproximadamente iguais e frequências próximas resultam no fenômeno denominado que batimento, cuja frequência é dada pela diferença. Então aqui, ó, a frequência do batimento seria então o F2, por que o F2? Porque o F2 é maior, tá? Menos o F1, porque frequência é positivo. Como é diferença, tem que ser o maior ou menor. Vamos lá comigo. Quanto que é a frequência? Quanto que é a frequência 1, tá? Da fonte A. A gente calculou ela aqui, a gente achou que era quanto? 620. Então, vamos anotar aqui, ó. Da fonte 1, que na verdade é A, né? 1, que é a nossa fonte A, é de quanto? 620 Hz. E a outra frequência que a gente acabou de calcular, que é a frequência 2, que é da fonte B, né? Que é de quanto? 625,87 Hz. Então aqui, senhores, se a gente fizer a frequência, a diferença das frequências, a gente vai achar o nosso resultado. Então aqui seria o quê? Seria o seguinte, ó. A frequência de batimento seria igual a quanto? 625,87 menos 620 Hz. Frequência de batimento aqui seria de quanto? Seria o quê? Vamos fazer a conta aí. Menos 620, né? Vai dar 5,87 Hz. Essa seria a minha frequência de batimento. Exercício pronto. Espero que tenha gostado. Ou tá estudando efeito Doppler aí? Fica comigo que vai ter mais exercício. Certo, senhores? Não se esqueça de dar aquele joinha. Fica com Deus. Fui. Acabou.